Estamos ao vivo. Muito boa tarde a todos. Aqui fazemos lives raramente. Vamos tentar adquirir o costume de fazer, quando possível, algumas transmissões ao vivo também com vocês. Bom, as pessoas pediram aí para fazer uma live, um comentário sobre a situação do grande artista brasileiro, o Amado Batista. O Amado Batista, que é patrimônio cultural, artístico, enquanto pessoa da vida brasileira. Quantas gerações se formaram aí embaladas ouvindo, tanto na zona rural como na zona urbana, o Amado Batista. Muitas gerações. Bom, o Amado Batista, a televisão vem aí reverberando a cada tempos aí uma situação envolvendo aí o final do relacionamento do Amado Batista. O objetivo aqui não é sensacionalismo, não é também entrar em detalhes, vamos dizer, formais do caso concreto, até porque não os conheço, o que está sendo tomado de, enfim, processualmente, ou seja, aquilo que já existe ou não dentro de algum procedimento formal desse caso, isso eu não tenho conhecimento. Mas com base naquilo em que a ex-companheira do Amado Batista, e essa é uma discussão, se de fato era uma ex-companheira ou não, qual é o título, qual era o título a que estavam juntos, né? A que título, do ponto de vista do direito das famílias, da lei do direito das famílias. Bom, mas dentro daquilo que os veículos de comunicação estão noticiando, dentro daquilo houve uma entrevista recente também que ela deu para uma revista eletrônica aí, da TV Record, aquilo que foi também pronunciado pelo próprio advogado, ela já constitui advogado, é uma situação muito interessante do ponto de vista do direito das famílias, essa discussão que agora está tomando corpo em torno, discussão jurídica, em torno da separação, do fim do relacionamento do Amado Batista e esta senhora, essa jovem menina é um pleonasmo, né? É uma redundância. Esta jovem, acho que de prenome Laísa, ela prefere ser chamada de Laísa, não é? Bom, me recordo até que há uns 4 anos, 3 anos mais ou menos, acho que assistindo também, provavelmente assistindo televisão, tomei conhecimento de que o Amado estava num novo relacionamento com uma pessoa muito mais jovem. E certamente quando eu tomei conhecimento daquilo, enquanto espectador, esse relacionamento já tinha algum tempo. Me parece que esse relacionamento que se findou agora era um relacionamento entre idas e vindas de pelo menos 7 anos. Ele o conhecera num show em que me parece que parentes dela, juntamente com ela tinha 17 para 18 anos, foram até o camarim para conhecer o Amado Batista e dali começaram um relacionamento. E aí é que começa a discussão jurídica interessante. Um relacionamento de 7 anos, durou 7 anos, veio à tona agora o fim desse relacionamento. E agora, quando começaram a noticiar o fim do relacionamento, eu pensei comigo mesmo, isso vai dar uma briga jurídica. Vai dar uma briga jurídica das boas, principalmente por 2 fatores. Pelo modo como se deu o término e também pelo contexto afetivo patrimonial da situação. O que é que significa isso? Salvo, ou seja, com exceção de uma hipótese de que não tenha vindo a público tudo o que aconteceu durante essa relação, ou os primeiros momentos, ou ao longo mesmo da relação. Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, olha, se as coisas forem, ou tenham se dado da maneira como parece que se deram, o Amado tem um problema. Um problema jurídico aí para fazer a sua defesa.
Bom, mas talvez surja alguma novidade ou algumas novidades em termos de formalização desta união que possa então comprovar que eles tinham um outro acordo, que nós vamos aqui analisar brevemente. Essa vai ser uma curtíssima live. O que está aparecendo agora, pessoal? O que está aparecendo? Está aparecendo, pelo que se noticiou até agora, que eles viveram uma união estável. E isso vai ser judicializado. Há hipótese de um acordo extrajudicial, isso vai ser homologado em juízo de alguma maneira, e as partes de maneira elegante, consensual, vai judicializar o mínimo possível e vão resolver a finalização, a dissolução desse vínculo, seja qual for que for reconhecido, e também, por consequência, irão fazer um acordo patrimonial. Há a hipótese de que haja um acordo? A depender do desprendimento de ambas as partes, da habilidade dos advogados que estarão acompanhando as partes, no sentido, não é fácil. Nós advogados, no dia a dia, principalmente na área de direito de família, os fins dos relacionamentos, eles são determinados muitas vezes envolvidos com muitos sentimentos, uma carga emocional muito grande e às vezes uma carga emocional confusa, vingativa, e o advogado tem que ter uma preparação nesse momento muito além do que a mera preparação jurídica. A preparação jurídica, conhecimento da lei, experiência é obrigação, mas tem que ter um diferencial, porque senão não faz acordo, nem fora dos autos do processo, nem dentro dos autos do processo. Então, a depender da predisposição das partes, do grau de egoísmo e generosidade das partes e da habilidade dos seus defensores, pode haver, essa questão pode nos surpreender a todos, ser resolvida até discretamente, silenciosamente, nas 2 próximas semanas, daqui a um mês, não se sabe. Agora, o que está aparecendo no caso desse fim de relacionamento da Laísa e do Amado Batista é que nós teremos aí uma briga judicial bastante complexa. Bom, já contratou um advogado, a Laísa, e este advogado está agora cuidando dos interesses dela. Certamente vai dar início a ações judiciais. Bom, e se for procurado em algum momento, poderá ser aberto um canal aí de negociação, etc. O que é que se tem? A grande discussão, seja num acordo judicial ou judicialmente, se dará qual a natureza jurídica do relacionamento que mantiveram por 7 anos Amado Batista e esta moça. Qual a natureza jurídica? Foi um namoro? Este namoro foi informal, ele foi documentado, havia um contrato de namoro. Hoje fala-se muito em contrato de namoro. Ou foi uma união estável? Ou não foi nem um namoro, nem uma união estável? O que se vai discutir? Bom, talvez, eu digo, o que está aparecendo agora, até agora está aparecendo que aquilo ali foi uma união estável. Nós sabemos o que é uma união estável. Quais os requisitos que são necessários para comprovar-se que naquela situação, naquela outra situação, aquele casal estava vivendo em união estável. Tem-se lá a doutrina, a lei, vai trazer aqueles elementos básicos. Quais são esses elementos? Ora, esse casal, no seu convívio, em comunidade, na comunidade social, na família, para a comunidade, esse casal, ele se apresentava no dia a dia, eles conviviam no dia a dia como uma unidade familiar, ou seja, duas pessoas. O que é que aparentava para a sociedade? Que eram 2 pessoas que viviam com intenção e envoltos, vamos dizer assim, com o objetivo de formar família. Eles pareciam que se cuidavam no dia a dia, eles faziam coisas juntas com a aparência de um casal, uma afetividade. Né? A lei tem uma expressão em latim bonita, é affectio maritalis, afeição de marido e mulher. Eles viviam com uma afeição de marido e mulher, o cuidado mútuo,
a ajuda mútua, cumplicidade, carinho. E aí a lei, a doutrina, a jurisprudência vai trazer vários meios de prova pelos quais se pode comprovar. Então, por exemplo, eles eram vistos nas redes sociais, dentro daqueles aspectos que denotam uma relação de companheiros afetivos. Eles eram vistos na sociedade, nos eventos, no dia a dia, né? Eles por exemplo, o cuidado um com o outro, e aí é complicado. Quer dizer, querem ver quando a cliente, muitas vezes é a mulher que chega dizendo, olha, eu vivi em união estável, ele não quer reconhecer, e nós perguntamos logo, começamos a fazer algumas perguntas. O amado pagava a ela uma pensão. Ela já até disse aí que era 10 mil reais, e com esse valor era para custear, inclusive, a faculdade. Durante o período que esteve com o amado, ela cursou, de maneira incompleta, 3 faculdades. Parece que Direito, depois Medicina, não sei se é essa ordem, e depois Medicina Veterinária. Olha, não é suficiente, mas um dos indícios que muitas vezes se comprova união estável é essa ajuda, essa mútua ajuda de pagamento de gastos, inclusive com escolares e tudo mais. Quer dizer, as pessoas pensam às vezes que união estável é só aquela que vive no mesmo teto, não obrigatoriamente. Mas nesse caso, ela viveu no mesmo teto que ele durante um bom tempo. A priori, olhando de longe o caso, sem querer cravar nada definitivamente, como um espectador que tem uma formação jurídica, vamos assim dizer, isso tem um cheiro grande de que naquele caso, Amado Batista e essa Lais, a moça, eles conviveram em união estável. Tá? Agora, daqui a pouco eu vou explicar o outro lado, a outra possibilidade. Pode surgir um documento daqui a pouco que nos surpreenda a todos. E diz, olha, não houve união estável. Por que não houve união estável? Porque, antes de tudo, o Amado Batista foi bem assessorado juridicamente e disse, Amado, vocês estão se amando agora, está tudo muito bonito, muito legal, mas há uma diferença de idade, querendo ou não, sem preconceito nenhum. Essa coisa da idade, nós sabemos que é um fator limitante, isso é óbvio, não vamos ser hipócritas. Mas cada vez mais nós estamos vendo casais, tanto onde a mulher é mais madura, ou também quando o homem é mais maduro, do ponto de vista cronológico, né, tem mais idade, e isso, embora tenha as limitações, que são até muitas vezes duras de serem vencidas, mas cada vez mais a diferença de idade é um fator que, vamos dizer assim, pode-se driblar as aparentes dificuldades e ter um relacionamento em pleno. No caso deles, me parece que o Amado, a diferença de idade, o Amado tinha 5, faça as contas, por favor, e o Amado tinha ela tem 24 agora e o Amado tem 72, 58 anos talvez, né? A diferença de idade, 48 anos a diferença de idade. Bom, é uma grande diferença de idade, mas é um homem interessante, bem de saúde, né? Então, talvez a idade não tenha sido o fator primordial para o final do relacionamento. O que interessa dizer é que talvez lá atrás o jurídico do Amado Batista, ou mesmo alguns familiares, orientaram e digam, olha, dada a diferença de idade, dada a sua posição como grande artista, ela, do outro lado, iniciando a vida, uma menina boa, etc., mas que tal fazer aquilo que muitas pessoas, empresários, artistas, jogadores de futebol, enfim, pessoas, muitas vezes inclusive com a mesma idade, o casal, ambos têm a mesma idade, ou então a diferença quase nenhuma de idade, tem se preferido, jogador de futebol faz isso muito, contrato de namoro. E há vários tipos de contrato de namoro, contanto que não fira a lei e os bons costumes, contanto que não firam
direitos indisponíveis, que são aqueles direitos que nem eu, nem você, nem vocês, nós não podemos abrir mão do direito à vida. Nós não podemos abrir mão do direito à integridade do nosso corpo. Tem algumas exceções, tudo bem. Mas podemos abrir mão de patrimônio, por exemplo. Então, muitas vezes, alguns casais começam a se relacionar, um homem, uma mulher e outra mulher, um homem, e resolvem, claro, muitas vezes, alguém vai dar a sugestão, parte de um dos componentes do casal, e fala, olha, para o bem de todos, até para que nós possamos ter uma relação menos visada, menos cheio de cobranças, de maldades vindo do meio social, preto no branco, que tal nós começarmos a... Vamos colocar no papel o tipo de... Nós nos amamos, nós queremos ficar um tempo juntos, ou então vamos ficando enquanto tá bom. Vamos fazer um contrato de namoro? E eles vão, com o auxílio dos seus advogados, ou até do mesmo advogado, fazer um contrato de namoro. Este contrato de namoro, contanto que não firam os direitos e os bons costumes, esse contrato de namoro vai poder deixar bastante claro ali que não se trata de uma união estável. Portanto, o regime de divisão de bens não será o regime legal, o regime da união estável. Não será a comunhão parcial de bens, que é o regime de bens da união estável. Eu vou explicar rapidamente, antes de terminar a live, o que é o regime da comunhão parcial de bens. O contrato de namoro é o seguinte: eles podem fazer um contrato de namoro cujo principal objetivo desse contrato de namoro é deixar lá expresso para todos os fins de direito e até sociais, dizer, nós não estamos vivendo uma união estável. Nós temos um relacionamento, é um relacionamento afetivo, homem, mulher, etc., mas não se trata de um relacionamento que, após o término, as questões atinentes a esse relacionamento deverão ser resolvidas nos moldes da legislação que trata a união estável. Não, aqui é um relacionamento. E, por exemplo, pode ter um contrato de namoro onde as pessoas digam, nós estamos juntos e não queremos nada um do outro. Nem durante o relacionamento, nem depois. Não há mistura nenhuma. Contrato de namoro. Vai poder durar o tempo que for. Pode ficar na casa um do outro ou não. Podem ter filhos ou não. E ainda assim será um contrato de namoro. E não terá meação lá na frente. Esse contrato de namoro, eles podem também chegar a um denominador comum e falar assim, olha, nós temos alguns direitos sim. Não é uma união estável, mas eu vou lhe dar, sei lá, a mulher pode falar, se tiver mais condições financeiras, uma situação patrimonial melhor do que o homem, e a mulher pode falar, olha, é um contrato de namoro, nosso vínculo não é vínculo de união estável, tudo no papel, mas eu vou lhe dar uma ajuda financeira para custear um curso, eu vou lhe dar uma mesada. No caso do amado, não está claro se era união estável ou contrato de namoro. Não sabemos ainda. Está com cara de união estável. Mas no caso do amado, ela admite que ele lhe dava uma pensão, uma mesada de 10 mil reais para pagar a faculdade e para pagar as suas despesas pessoais. Então, um contrato de namoro, já para terminar de falar de contrato de namoro, é uma opção que muitas vezes, quando pessoas se encontram, cada um já tem o seu patrimônio e não querem mistura. Fazem um contrato de namoro. Fica muito claro e nenhum poderá cobrar do outro depois nada, em regra, nada que não esteja dentro do contrato. Agora, onde é mais comum o contrato de namoro? Nesses meios, onde um dos componentes do par afetivo tem mais patrimônio do que o outro e resolve deixar tudo às claras já de imediato. Ou seja, se eles estão com um interesse afetivo, ou um interesse, seja qualquer outro interesse, na pessoa do outro, que não seja dinheiro, eles já optam por deixar
tudo às claras, por escrito, num contrato de namoro. Vale o que está no contrato de namoro. Ponto. Jogador de futebol faz muito isso, artista faz muito isso, empresários fazem muito isso. E é claro, como eu disse, isso vale tanto para relações héteros, entre héteros, como também para relações entre pessoas do mesmo sexo e tudo mais. Bom, talvez daqui a pouco todos passaremos a saber que o Amado Batista, lá atrás, no início, em algum momento do relacionamento, assessorado, sentou-se com a Laísa e, olha, vamos aqui por isso e por isso e por aquilo, vamos assinar aqui um contrato de namoro, onde os seus direitos serão esses e tal. Ela pode ter topado e assinado. Talvez, já vi casos em que não foi publicizado no primeiro momento que havia o contrato e havia o contrato. E a pessoa depois passou a questionar o contrato de namoro dentro de uma ação, dizendo: esse contrato é nulo, porque eu não sabia o que eu estava assinando, eu fui assessorado ou assessorada pelo advogado dele ou dela que não me explicou, olha o problema. É por isso que as coisas têm que ser feitas da maneira mais clara e sempre documentando a manifestação da vontade de ambos. Muitas vezes tem um contrato de namoro, mas o fulano ou a fulana vai questionar: houve um vício de consentimento. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Não me explicaram direito. Ponto. Agora, voltando e caminhando para o final da live. Em relação a esse caso do Amado Batista e da Laísa, está com um cheiro forte, grande, de que se tratou de uma união estável. Não se sabe a quando se iniciou essa união estável. Uma vez concluindo o que foi união estável, vai ter que se determinar, importantíssimo, se determinar o ponto inicial dessa união estável. Já sabe que eles tiveram uma convivência de 7 anos, mas será que os 7 anos serão comprovadamente de união estável? Ou só apenas 5, ou 3, ou 1? Isso é muito importante. Porque se for reconhecido por acordo ou por ação judicial de que eles viveram da data tal até a data tal em união estável, todo o patrimônio, tudo aquilo, melhor dizendo, que foi acrescido ao patrimônio do amado durante o tempo em que esteve com ela, ela terá direito à metade. Então vamos imaginar que Amado tivesse uma fortuna de 100 milhões de reais no ano tal, na data tal, em que os advogados da Laísa conseguissem convencer o juiz a reconhecer que na data tal, no ano tal, iniciou-se a união estável entre os dois. Daquela data até a data em que se terminou, se comprovasse que se terminou a união estável, se o Amado, nessa data, já tinha 100 milhões, e durante essa união estável ele conseguiu mais 10 milhões, ela tem direito a 5 milhões desses 10 milhões. Tudo tem que ser comprovado. Primeira coisa, houve união estável? De quando a quando? Qual é o patrimônio dele que ele conseguiu? O que é que rendeu? O que é que de show a mais ele fez? O que é que as fazendas dele rendeu? E claro, se ela também pessoalmente acresceu algo individualmente ao patrimônio dela, ele também tem direito a isso. Aí é uma via de mão dupla, certo? Então vejam vocês, toda a diferença do mundo. Se ele tivesse, ou se ele foi bem orientado lá no início pelo seu jurídico, ele sentou-se com ela e fez um bom, correto e legal contrato de namoro, e ela não poderá reclamar nada. Nada daquilo que estiver fora do contrato de namoro, não é? Então talvez eles partiram de uma relação de confiança, na cabeça dele e na cabeça dela, eles estivessem achando que era um contrato de namoro, mas informal. Na vida, o que vale é igual no direito do trabalho. O direito do trabalho tem o chamado princípio da primazia da realidade. Não adianta o patrão falar: eu não assinei a sua carteira, então você não tem direito trabalhista, não é uma relação de emprego. Não, vai se verificar no plano da realidade se ali estavam presentes aqueles requisitos
que a legislação trabalhista diz lá que presentes, uma vez presentes, é relação de emprego, tem direito a todas as verbas decisórias. Em certo sentido, também no seio das relações afetivas, vai se verificar o que é que de fato aconteceu na realidade, independente do papel. O que é que aconteceu? Não é? Então é isso, é uma questão muito interessante. Vai se discutir aí, pessoal, necessidade de pensionamento, vai se discutir. Primeira coisa, se houve união estável, o que é que houve, né? Mas depois, sabendo o que é que houve, vai se discutir os desdobramentos, as consequências jurídico-patrimoniais disso. Um caso muito interessante, eu repito, estou evitando emitir opiniões porque não conheço o caso concreto, seria até antiético de minha parte, mas do ponto de vista panorâmico, nós podemos sim fazer aqui essa análise, até porque serve, e esse é meu objetivo aqui, serve de maneira didático-pedagógica para seguir esse nosso compromisso que temos com a população por meio da autorização do artigo 133 da Constituição Federal, que diz lá que o advogado tem função essencial na administração da justiça. E eu penso, e vários pensam, uma das funções do advogado, inclusive, quando possível, é fornecer essa educação, lições preliminares do direito para a população. Isso é bom para todo mundo, nós vamos nos educando mutuamente enquanto sociedade. Essa foi uma live, penso que de um tema bastante interessante. Outras virão. Fiquem atentos sempre aos cards, aos vídeos que colocamos aqui, aos stories. Podem interagir à vontade. Vamos todos construindo mutuamente a cidadania brasileira, sobretudo em tempos tão difíceis que estamos vivendo no Brasil, de baixíssima segurança jurídica, em que a cidadania tem que se proteger de muitos abusos de autoridade que têm acontecido no nosso país. Um povo educado é um povo que não é injustiçado. Até a próxima. Onde eu aperto para ogro digital que sou, onde eu aperto para dizer aqui? Onde? Aqui no X.